vocês mencionaram há pouco que a organização, foi o Daniel que inclusive falou a respeito disso, a organização acaba ajudando até, né, para que o funcionário público ali acelere, porque ele está vendo tudo certinho, então a tendência é que, opa, isso aqui é rapidinho, eu vou tratar disso aqui, depois eu vejo isso aqui é mais enrolado. Na prática, talvez seja isso aí, né? Mas é uma verdade que a demanda desses processos é constante, né? E sempre foi muito alta. Eu vou dizer sempre, porque já faz alguns anos, né? Existia um marco, algum fato específico que fez com que esses processos, esses requerimentos aumentassem de um determinado tempo para cá? Existe um marco para isso? Isso a legislação italiana colaborou também? Existe algum impedimento de estrutura aqui no Brasil que faz com que essa fila aí se torne tão grande como ela é já há alguns anos? Olha, na minha percepção, eu diria que existem 3 marcos, né? Antes de eu atuar, que deve ter sido a internet, com certeza. Deve ter gerado um aumento de demanda porque houve um aumento na quantidade de informação, né? O segundo, que a gente já percebeu, pelo menos antes do Covid, é o quê? É que o Brasil é um país da eterna crise, né? Então, assim, você desde 2014, pelo menos 2013, a gente tem aí, eu acho que um crescimento negativo, né? Isso acaba gerando uma demanda de jovens, principalmente, querendo buscar a vida em outro canto, né? Que é uma demanda legítima. Isso gera um aumento. E o terceiro fator, que eu acho que talvez tenha sido mais direto, é a questão do apostilamento de AIA, né? Eu acho que antes os procedimentos de legalização ele dá uma segurada, né? E agora o apostilamento de AIA, a pessoa ela consegue fazer por conta própria, tudo. Então acho que acabou tirando uma demanda que era represada antes, né? Eu diria que talvez esses 3 é o que eu observo, eu, Gabriel, né? A internet eu não cheguei a pegar, mas eu imagino que foi o maior boom, talvez, eu não sei. Eu considero assim, são basicamente, retornaria um pouquinho mais ao passado do que o Gabriel disse. Primeiro, a gente tem que pensar na redemocratização do Brasil e na abertura, né, ocorrida durante o governo Collor, né? Ou seja, o Brasil era um país na década de 80 bastante fechado, seja do ponto de vista comercial e até, de certa forma, do ponto de vista cultural, né? Então, com a abertura que houve econômica no governo Collor, etc., até a própria classe média brasileira começou a ter mais acesso ao exterior, né? Porque as viagens ao exterior antes dessa abertura ali do governo Collor era uma coisa assim de classe média alta e ricos, né? Que em si não são pessoas que necessariamente precisam de uma outra nacionalidade para serem bem recebidas fora do país. É mais a classe média, a classe média mais remediada, digamos assim, que começou, a partir dessa abertura, a ter acesso ao exterior e haver essa possibilidade, né, de ter uma outra nacionalidade para ser mais, de alguma forma, bem-vinda. E aí entra nessa matemática o acesso aos Estados Unidos sem o visto, né? Então, o acesso aos Estados Unidos sem o visto foi, inicialmente, um grande motor do interesse pela cidadania italiana, porque depois, a partir dos anos 2000, o acesso ao visto americano se popularizou bastante, ficou muito mais fácil, né? Ou seja, na década de 90, obter um visto americano não era uma coisa muito simples. E o fato de obter a cidadania italiana e poder, de alguma forma, não ter necessidade do visto, foi um motor importante. Depois, tem um outro marco, que é a emenda constitucional de 1994, que esclareceu um ponto do artigo 12 da Constituição brasileira relativo à perda da nacionalidade. Porque até então, até essa emenda constitucional de 1994, não estava plenamente claro o fato de que, ao ter outra nacionalidade por direito de sangue, ou seja, uma nacionalidade originária, a pessoa não perderia a nacionalidade brasileira. O que, de certa forma, causava um certo medo nas pessoas. Então, em 1994, isso foi finalmente resolvido. Depois, ou seja, é justamente uma cadeia de acontecimentos. Nós falamos ali a partir de 98, 99, mais ou menos, a internet se populariza no Brasil,
e as pessoas passam a ter conhecimento da cidadania italiana sem ter o filtro do consulado e, sobretudo, sem necessariamente morar perto de um consulado, né? Porque você imagina pessoas no interior do Brasil, interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, etc., elas muitas vezes estão muito distantes do consulado. Então, a internet abre uma janela para esse mundo da cidadania que simplesmente não existia. De fato, do ponto de vista numérico, é o fator mais importante. Ou seja, foi a internet que expandiu esse conhecimento e muita gente passou a pensar, poxa, mas eu tenho um ascendente italiano, talvez eu possa obter essa nacionalidade, e não apenas com conhecimento relacionado à cidadania, mas também com a disponibilização de recursos genealógicos que permitem às pessoas terem acesso aos documentos, que não existiam antes. Né? O Family Search, como, digamos assim, um repositório mais comum, tem um papel muito importante nisso, porque muitas vezes essa pesquisa genealógica era bastante mais complexa antes da era da internet. Então, as pessoas têm mais facilidade em obter, mais facilidade de falar com os cartórios, né? Porque a doutora Antônia citou que na Itália as paróquias muitas vezes não são fáceis de serem contactadas por não terem e-mail, etc. E no Brasil, quem começou aí há mais no tempo atrás, a grande maioria dos cartórios nem telefone tinha. Né? Então, isso eu estou falando do interior de São Paulo, não estou falando do interior do Piauí, tá? Eu estou falando do interior de São Paulo. Tem uns que não tem, só para deixar... Não, em alguns locais não tem. Mas hoje em dia, por exemplo, no interior de São Paulo, é muito raramente um cartório não tem um e-mail. Né? Ou seja, para começar, hoje em dia já tem o CRC, né, que é o sistema integrado aí de cartórios, as coisas nem se compara ao que era. O cartório de Mococa, para dar um exemplo, entendeu? Lá nos começos dos anos 90, ele não tinha nem telefone. Então, ou você tinha um parente que morava lá, ou você tinha que simplesmente ir lá. Porque ele não... Era muito difícil de você ter uma informação sem ir. Então, muitas vezes as pessoas... Tanta gente desiste com o mínimo obstáculo, imagine esses do passado, né? Então, essa popularização se deu por diversos elementos. E a abertura do mundo, né? Ou seja, a internet, a possibilidade de viajar, de fazer um curso. Então, acredito eu que entre tudo nisso. E não sei se a doutora Antônia precisa de tradução ou se entendeu come lei pensa, come tu pensi che sia stata il motore principale dell'interesse per la cittadinanza italiana. Insomma, non so se hai qualcosa da aggiungere. Allora, intanto sicuramente credo che molto abbia fatto la digitalizzazione. Ormai viviamo in un mondo telematico per cui anche chi magari non possedeva o comunque non poteva avere i mezzi, ormai li abbiamo anche tutti, quindi possiamo essere a conoscenza di le informazioni necessarie. Io ci tengo giusto a portare un'esperienza del perché o del come si sono avvicinati alcuni, diciamo, clienti a me, la motivazione del perché richiedono la cittadinanza. Di base per due motivazioni. Uno, per un cosiddetto veramente ritorno alle origini. Cioè io ho visto i miei clienti emozionarsi venendo in Italia a rivedere luoghi, a ricostruire proprio la propria identità, non perduta ma magari dimenticata, quindi riacquisita. E poi in secondo luogo per le nuove opportunità, per le nuove generazioni. Molti miei clienti hanno attivato insomma il processo per il riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli, per dare una seconda opportunità lavorativa, di studio, quindi di viaggiare liberamente, libera circolazione all'interno anche dell'Europa, quindi una nuova opportunità lavorativa. Queste sono state le due motivazioni cardine per cui, diciamo, quantomeno per la mia piccola esperienza, insomma, ecco, che ho avuto come riscontro. Basicamente, ela também dá opinião de que esse aumento é devido, sobretudo, a esse mundo muito conectado e que nós temos atualmente, né? Então, na mesma linha que eu e o Gabriel, de alguma forma, também dissemos que essa comunicação, esse poder da comunicação teve muita influência, e ela ainda adicionou
que na experiência dela como advogada, ela vê basicamente dois motivos que eu acredito, e aí eu também, é uma semi-pergunta, né, eu acredito que não são excludentes, às vezes esses dois motivos são complementares, né, o motivo do retorno às raízes, que ela citou, que talvez não seja uma história perdida, mas talvez uma história esquecida, ou uma história que está latente, dormente, né, que o objetivo da cidadania também serve justamente para trazer à vida aí essa origem, essa cidadania que estava um pouco esquecida, e que muitos clientes acabam se emocionando nesse processo. Eles vão para a Itália, acabam revisitando locais da família, e isso, obviamente, tem um componente emocional, emotivo muito forte. E a outra forma que ela percebe é que, muitas vezes, ou para a própria pessoa, ou para os filhos, né, que esse objetivo da cidadania é justamente para poder proporcionar opções, né, maiores e mais abrangentes do mercado de trabalho, etc., né? Então, acredito que essa tenha sido basicamente a intervenção dela.